Nos dois exemplos que vimos aí para os tableaus, que são exemplos bem simples, bem iniciais, veja só. O que aconteceu? A gente queria ver se essa fórmula aqui, ó, era válida. E aí a ideia foi a seguinte: para ver se ela é válida, eu suponho que ela seja falsa. Desenvolvo o tableau e, ao completá-lo, ou seja, o que é completar o tableau? O que é o tableau completo? Se todos os ramos, se todas as fórmulas foram completamente resolvidas, que é mais ou menos essa setinha aqui que a gente está marcando. Ó. Ah, eu usei a fórmula, desmembrei ela, eu já usei todas, eu vou marcando para não perder, para não voltar nela, certo? E cheguei numa contradição. Se eu chego numa contradição, eu posso afirmar que minha suposição de que a fórmula poderia ser falsa é um absurdo e, portanto, ela é válida. Se eu não chego numa contradição, eu tenho então um caminho que me permite construir uma estrutura em que a fórmula seja falsa. Essa é a ideia do tableau. Você supõe que é falso, se chegar na contradição, ele é verdadeiro. A fórmula é verdadeira. Se você não chegar na contradição, você vai ter um caminho para encontrar uma estrutura em que a fórmula seja falsa. A questão é a seguinte: a gente só trabalhou com exemplos simples aqui e que só seguiu um caminho. Só que o tableau ele pode sair se ramificando, porque algumas fórmulas, às vezes, terão mais de uma forma de ser falsa ou verdadeira. Por exemplo, se você quer que uma fórmula alfa, que a negação dela seja verdadeira, o que é que você tem? Você tem que alfa é falso. Porém, se você quer que alfa seja falso, não, a negação de alfa seja falso, você tem obrigatoriamente que alfa é verdadeiro. Agora, quando você diz que uma conjunção, né, alfa e beta é verdadeira, você também só tem um caminho. Você tem que alfa é verdadeiro e você tem que beta é verdadeiro. Agora sim vem o que eu estou querendo mostrar. Quando você diz que uma fórmula, que é uma conjunção, é falsa, aí temos um pequeno probleminha. Na verdade, você tem uma bifurcação, porque você tem duas opções. Ou o alfa é falso, ou o beta é falso. Veja que aqui, ó, eu segui num ramo só. Aqui eu bifurquei, eu tive dois caminhos para seguir. Se esse aqui, se o alfa for falso, pronto, eu tenho falsidade. Se o beta for falso, eu tenho falsidade. Mas para a veracidade aqui, eu preciso que os dois sigam o mesmo caminho. Eu preciso que ambos sejam verdadeiros. E está definido. A mesma coisa vai acontecer para os outros. Por exemplo, se eu tenho a disjunção entre alfa e beta, e eu quero que isso seja falso, o que acontece? Você precisa que alfa seja falso e você precisa que beta seja falso. Você tem que ter essas duas coisas. E ao mesmo Porém, se você diz que uma disjunção é verdadeira, aí agora você tem dois caminhos a seguir. Ou o alfa é verdadeiro, ou o beta é verdadeiro. No caso aqui, ó, tanto faz. Se alfa é verdadeiro, não me importa com o valor de beta, ele pode ser falso, tá? Se o beta é verdadeiro, o alfa pode ser falso, pode ser verdadeiro, não interessa. Por isso que a gente tem essa bifurcação aqui. E é o que vai acontecer na maioria das fórmulas. Outro exemplo, ou na verdade o que a gente está montando aqui são as regras de construção dos tableaus para fórmulas moleculares, tá? Ou simplesmente regras de expansão. Então tá aí, ó. O que acontece? Quando você tem a negação, é bem simples, é bem legal, é o operador unário, então é só você inverter o valor da fórmula. Tá aqui o que você acontece quando você tem uma conjunção. E tá aqui o que acontece quando você tem uma disjunção. Cuidado, tá, gente? Aqui, ó,
Quando na conjunção você quer que ela seja verdadeira, você só tem um caminho a seguir, porque ambas têm que ser verdadeiras. Quando você quer que a conjunção seja falsa, você tem dois caminhos, você bifurca o seu tablô em dois caminhos. Na disjunção é o contrário. Se você disser que a disjunção é falsa, então você só vai ter um caminho, porque os dois têm que ser falsos ao mesmo tempo. Porém, se você quer que a disjunção seja verdadeira, aí você tem a bifurcação no caminho. Você pode seguir o caminho em que a primeira fórmula é verdadeira, ou você pode seguir o caminho em que a segunda fórmula é verdadeira. Para condicional, alfa, então beta, vamos dizer que eu quero que ela seja falsa. Que é mais rápido, o caminho mais rápido aqui. Bom, ou eu tenho, quer dizer, ou eu tenho não. Eu tenho que ter as duas coisas. Para que uma condicional seja falsa, eu preciso que essa primeira parte seja verdadeira e eu preciso que essa segunda parte seja falsa. Só tem um caminho a seguir. Não dá para escolher uma coisa ou outra. Não dá para esse aqui ser verdadeiro e esse aqui ser verdadeiro também. Eu preciso que os dois aconteçam. Porém, nessa mesma condicional, se eu disser que essa condicional é verdadeira, aí o que acontece? Eu tenho uma bifurcação, porque eu posso seguir pelo caminho em que o antecedente é falso, não me importa o valor do consequente, ou eu posso seguir o caminho em que o consequente é verdadeiro. Pronto. Eu tenho uma bifurcação. Para a bicondicional, se eu disser que ela é falsa, o que acontece? Aqui tem dois caminhos de qualquer jeito. Ou eu tenho que alfa é falso e beta é verdadeiro, ou que alfa é verdadeiro e beta é falso. Se eu disser que a bicondicional é verdadeira, o que acontece? Ou eu tenho que alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro, ou eu tenho que alfa é falso e beta é falso. Pronto. Essas aí são as regras de expansão ou as regras de construção dos tablôs. E vamos ver alguns exemplos agora para a gente ver como é que se aplica essas bifurcações na prática. E, sinceramente, é confuso. Né? Aqui, até para fazer um pouquinho, a gente acaba confundindo. Estão aí as regras. E agora vamos ver se a gente resolve alguns exemplos. Vamos lá. E então, pedir. Verifique se essa fórmula é válida. Vamos lá, pelo método do tablô. Eu vou supor que ela é falsa. Para ela ser falsa, para uma condicional ser falsa, eu preciso que essa primeira parte aqui, ó, seja verdadeira. E preciso que essa segunda parte seja falsa. Bom, pessoal, tá resolvida essa fórmula aqui. Eu não vou mais usá-la. Já desmembrei em outras menores. Vou ficar com essa segunda aqui por enquanto, só porque está mais rápido. Ó, vou resolver logo ela. Eu preciso que não PDA seja falso. Para que não PDA seja falso, eu preciso que PDA seja verdadeiro. Tenho que fazer mais aí? Não. Cheguei aqui, vou olhar para esta fórmula PDA. Só que esta fórmula molecular aqui, ó, ela foi resolvida, não tenho mais que usar. Agora eu quero que uma conjunção seja verdadeira, que é essa outra fórmula aqui, tá?
E essa aqui eu não tinha analisado ainda, deixei porque ela é maior, deixei por último aqui. Bom, para uma conjunção ser verdadeira, as duas partes que a compõem, que neste caso são se P de A, então P de B, tem que ser verdadeiro e não P de B tem que ser verdadeiro. Pronto. Já olhei para essa fórmula, já desmembrei, já resolvi tudo que tinha para fazer com ela, marquei ali. Vou olhar para essas outras fórmulas. Mais uma vez, eu vou olhar para essa aqui que está mais fácil. Para que não P de B seja verdadeiro, eu preciso que P de B seja falso. E aqui não tem mais para onde correr. Isso aqui é molecular, tá? Isso aqui é atômica. Pronto. E esta aqui foi resolvida. Mas tem essa aqui. Aí vem o problema. Porque eu quero que uma condicional seja verdadeira. E pelo que a gente acabou de ver aqui, ó, quando uma condicional é verdadeira, a gente tem uma bifurcação. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Ó. Veja que eu ainda não cheguei. Eu não cheguei em nenhuma contradição quando eu estou analisando essa fórmula aqui. Eu não cheguei em nenhuma contradição ainda. Ó. Só me deu que P de A tem que ser verdadeiro. E me deu que P de B tem que ser falso. Mas ainda não é possível chegar em nenhuma contradição. E qual é o problema? Eu cheguei aqui numa bifurcação. Porque agora eu vou analisar essa fórmula aqui, que é a única que está faltando. E eu tenho uma condicional verdadeira. Quando uma condicional é verdadeira, eu tenho uma bifurcação no meu tablô. Por quê? Ou P de A é falso, ou P de B é verdadeiro. Bom, felizmente esse é um exemplo bem simples e veja que eu cheguei em fórmulas atômicas também, não tem mais para onde ir, mas eu tive uma bifurcação. Bom, vamos analisar isso aí agora. Aqui em cima eu tinha que P de A era verdadeiro e aqui nesse ramo, quando a gente bifurca, a gente produz ramos, tá? E nesse ramo aqui, ó, seguindo esse ramo da esquerda, eu tenho que P de A é falso, ou seja, eu tenho uma contradição. Fechou aqui, não tenho o que fazer com ele, tá uma contradição. Será que nesse ramo de cá acontece alguma contradição também? Olha, eu tinha que P de B era falso, lá no início ainda, quando não tinha dividido em nada, nenhum ramo. E aqui nesse ramo da direita, está me dizendo que P de B é verdadeiro. Isso também é uma contradição. Pessoal, esse tablô tá completo. O que é um tablô completo? Todas as fórmulas foram resolvidas, inclusive essa aqui. Ó, já bifurquei, já resolvi. Tá? Não tenho o que fazer mais. Está completo. E cada ramo, ou seja, pega o tablô do início, passa por todas as suas bifurcações aqui, chega até o final. Cada ramo aqui, ó, tá fechado, apresentou contradição. Esse ramo da direita aqui também tá fechado. Então, como o tablô está completo, todos os ramos são fechados, eu posso afirmar que essa aqui é uma fórmula válida. Tá? Porque todo ramo do tablô que eu segui, ele é fechado, ele apresenta, em algum momento, ele apresenta uma contradição. Vamos para outros exemplos com essas bifurcações? Vamos lá. Suponha que eu queira descobrir se a fórmula A ou B, então A e B é válida. Para descobrir se uma fórmula é válida pelo método dos tablôs, eu suponho que ela possa ser falsificada. Para que a condicional seja falsa, eu preciso que esta primeira parte, A ou B, seja verdadeira, ou que esta segunda parte, a conjunção de A e B, seja falsa. Tá? Eu tenho que, essas duas coisas têm que acontecer, isso não é opcional, tenho que acontecer essas duas coisas. Então, resolvi essa fórmula aqui, porque não tenho mais o que fazer com ela, já desmembrei. E agora, eu tenho aqui uma disjunção entre A e B e está dizendo que isso é verdadeiro. Ih, lascou. Porque quando eu vou analisar essa fórmula, eu posso seguir por dois caminhos. Eu posso ter que A é verdadeiro, mas se B for verdadeiro, também segue. Bom, aqui não tem o que fazer para essas duas, tá? Então bifurcou, mas acabou aí também, não tem mais o que fazer aqui. E essa fórmula aqui também já foi toda desmembrada, não tem mais o que fazer, ela está resolvida. Bom, só que tem um problema, bifurcou nessa de cá, e quando eu passo para essa aqui, ó, para essa conjunção que é falsa, eu tenho outra questão, porque uma conjunção, ó, eu já tinha tido uma bifurcação e agora eu vou analisar essa fórmula aqui, eu não tinha chegado em nenhuma contradição, bifurcou,
Acabaram-se as fórmulas, acabou o que tinha que fazer aqui, mas eu ainda tenho que analisar essa conjunção. E quando eu sigo para cada ramo e vou analisar a conjunção, olha só, eu tenho que a conjunção é falsa. Então, se eu considerar que A é verdadeiro, eu tenho o caminho aqui para a falsidade dessa conjunção. Que A é falso, certo? Ou que B é falso, porque para a conjunção ser falsa, basta que um deles seja falso. Eu tenho dois caminhos, mas aqui também são fórmulas moleculares. O que eu vou fazer? Vou parar por aqui. Vou deixar para analisar depois, tá? Este ramo aqui, ó, diz que B, ó, peguei este ramo dessa primeira aqui, ó, da disjunção de A e B. Diz que B pode ser verdadeiro. Só que quando eu vou analisar a próxima fórmula, diz que eu tenho uma conjunção falsa. Para essa conjunção ser falsa, ou eu tenho que o A é falso, ou eu tenho que o B é falso. Também são fórmulas atômicas, não tem mais o que fazer. Vamos olhar os ramos? Então você segue lá no tableau, ó, chegou aqui no ramo principal, por assim dizer, não chegou nenhuma contradição ainda, ele bifurcou. Fui para a esquerda. Cheguei aqui que A é verdadeiro. Beleza. Bifurcou de novo, vou seguir aqui para a direita. E tenho que A é falso. Opa, este ramo aqui, ó, fechou. Tá? Ele apresentou contradição. Se eu seguir por este caminho, eu tenho que A é verdadeiro e que A também é falso. Isso aí não pode acontecer na mesma forma. Agora, quando eu sigo aqui, ó, A verdadeiro e desço pela direita, ele só me diz que B tem que ser falso. Bom, não está apresentando problema nenhum. Significa que esse caminho está aberto. Quando eu olho aqui, ó, para este ramo, para essa primeira bifurcação à direita, eu digo que B é verdadeiro. Aí, desço aqui pela esquerda, o A é falso. B é verdadeiro, o F é falso, também não encontrei nenhuma contradição, significa que isso aqui continua aberto. Não tem mais o que fazer. Mas quando eu olho para este último ramo aqui que a gente não analisou, eu tenho que B era verdadeiro e aqui diz que B é falso. Isso aqui está fechado. Bem, pessoal, eu tenho um tableau que não está fechado em todos os seus ramos. Portanto, eu não posso afirmar que essa fórmula é válida. Neste ramo aqui e neste ramo aqui que estão fechados, a gente não pode seguir por esse caminho, isso aí não pode acontecer. Porém, nesses dois aqui, ó, o que acontece? Eu tenho caminhos que me permitem construir estruturas em que a fórmula seja falsa. Então, quando você pega um tableau e todas as fórmulas são resolvidas, que foi o caso que a gente fez aqui por último e marquei com O, você tem o tableau completo. Os ramos em que você encontra a contradição, eles são fechados. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Esses ramos em que você não encontra a contradição, eles são abertos. E eles vão indicar o caminho em que você pode construir uma estrutura para falsificar aquela fórmula. Simples assim. Mas eu não posso afirmar que aquela fórmula é válida, tá? Até porque ela não é válida. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Para finalizar esse vídeo. Os vídeos estão ficando grandes. Muito exemplo, muita complicação. Isso é confuso. Isso é confuso. Beber água. Bom, para verificar se essa fórmula é válida, vou supor que ela é falsa. Como eu tenho uma condicional falsa, eu preciso que o antecedente seja verdadeiro e preciso que o consequente seja falso. Bom, fórmula resolvida, não vou usar para nada. Isso aqui é uma fórmula atômica, não tenho o que fazer, mas eu não cheguei em nenhuma contradição. E agora eu vou analisar essa fórmula aqui que eu ainda não resolvi, ó, e eu quero que ela seja verdadeira. O problema é que ela é uma disjunção, e uma disjunção verdadeira tem duas possibilidades. Veja só, eu posso seguir, veja, eu não tenho mais o que fazer aqui, tá? Não encontrei nenhuma contradição. E tenho que analisar agora só a disjunção que é verdadeira. O que eu vou fazer? Eu vou seguir por dois caminhos. Porque em um caminho, para que a disjunção seja verdadeira, o A é verdadeiro. E no outro caminho, eu tenho que A, então B, é verdadeiro.
esse aqui não tem o que fazer. E até onde eu vejo não chegou em absolutamente contradição nenhuma. Está um ramo aberto. Significa que eu provavelmente vou conseguir montar uma estrutura se eu seguir esse caminho em que a fórmula seja falsa. Vamos analisar esse outro aqui? Olha só. Eu quero que uma condicional seja verdadeira. Para que uma condicional seja verdadeira, caramba, eu também tenho mais uma bifurcação. Por quê? Posso ter que o A seja falso e posso ter que o consequente aqui, o B, seja verdadeiro. Bom, aqui não tem mais para onde... Ó, essa fórmula aqui já tinha sido resolvida, tá? Essa fórmula aqui foi resolvida agora. Eu não tenho mais nenhuma fórmula para resolver e também não tenho como continuar a partir dessas fórmulas atômicas, tá? Só vou analisar aqui, ó. Epa, quando eu olho para esse ramo aqui, estão vendo esse ramo aqui? Ele está fechado. Por que ele está fechado? Porque eu cheguei aqui que o A era falso. Ih, que nada. Ih, esquece o que eu falei. Eu confundi. É este ramo aqui que está fechado, ó. Eu tinha visto aqui que o B era falso. Antes mesmo de bifurcar, antes mesmo da primeira bifurcação, a gente tinha dito que o B era falso. E eu cheguei nesse último ramo aqui, ó, e disse que ele era verdadeiro para o B. Portanto, esse ramo está fechado. Mas nesse aqui, eu não estou vendo contradição nenhuma. Não tem nada lá que me disse que o A tem que ser falso ou verdadeiro. Tá? Estou chegando no A pela primeira vez. Aí você fala, professor, mas nesse ramo aqui disse que o A era verdadeiro. Dane-se aquele ramo. Aquele ramo é independente desse. Tá? Aquele lá é um outro caminho. Quando eu sigo este caminho aqui, ó, diz que o A tem que ser falso. E neste caminho aqui, não tem absolutamente nada que me diga o contrário. Portanto, este caminho está aberto. Logo, eu não posso afirmar que aquela fórmula é válida. Mas esses dois caminhos aqui me dão indícios de como montar estruturas para falsificar a fórmula.